Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia aos nossos ouvintes, que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Perdoar é o capítulo 10, bem-aventurados que são misericordiosos. Perdoar aos seus inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar aos seus amigos é lhes dar uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar que se está melhor. Perdoai, pois, meus amigos, a fim de que Deus vos perdoe. Porque se fordes duros, exigentes, inflexíveis, se usardes de rigor mesmo para uma leve ofensa, como podeis querer que Deus esqueça de que cada dia tendes mais necessidade de indulgência? Oh, infeliz aquele que diz: eu nunca perdoarei, pois que pronuncia a sua própria condenação. Aliás, quem sabe, se analisando a vós mesmos, não vereis que fostes o agressor? Quem sabe, se nessa luta que começa por uma insignificância e termina por um rompimento, não foste vós que desferistes o primeiro golpe? Se uma palavra ofensiva não escapou de vós, se usastes de toda a moderação necessária, sem dúvida, o vosso adversário errou ao se mostrar tão suscetível. Mas essa é mais uma razão para serdes indulgentes e para que ele não mereça a reprovação que vós lhes dirigis. Admitamos que tenhais realmente sido ofendidos numa determinada circunstância. Quem pode afirmar que não envenenastes o fato por represália e que não fizestes degenerar em grave aborrecimento o que poderia facilmente ter caído no esquecimento? Se dependia de vós impedir as consequências e não fizestes, sois culpado. Admitamos finalmente que não tendes, em absoluto, nenhuma reprovação para fazer de vós mesmos. Então maior será o vosso mérito, se vos mostrardes clemente. Mestre Jesus, nós te agradecemos amanhã em que estamos reunidos nesta casa de amor para estudarmos o teu Evangelho, a doutrina espírita, estarmos em contato com esses benfeitores que nos contagiam com o amor que já possuem. Abençoe a nossa casa, abençoe o nosso esforço de aprendizado e aproxima de nós e os dirigentes deste trabalho. Em nome do Altivo, em nome dos Espíritos Guias aqui presentes, do patrono deste estudo, Eurípides Barçanufo, em nome do amor que vibra em nossa casa, em nome do nosso amor, Lourdinha, iniciamos então os estudos da manhã de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Então estamos estudando o Livro dos Espíritos, a Lei de Justiça, de Amor e de Caridade, capítulo 11. Pergunta 873. Justiça e direitos naturais. O sentimento da justiça está na natureza ou é o resultado de ideias adquiridas? Alexandra, o que é estar na natureza? Está na lei de Deus. Então, o sentimento de justiça é da lei de Deus ou é resultado de ideias adquiridas? A gente que adquiriu essas ideias. Ele está de tal modo na natureza que vos revoltais à simples ideia de injustiça.
não é? Qualquer injustiça você já fica. Então está na lei natural, está na gente, está na lei de Deus. Depois ele vai perguntar, eu vou logo na pergunta 875 para a gente voltar a essa. Como se pode definir a justiça? A justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. Então, todas as vezes que a gente se sente ferido nos nossos direitos, a gente pensa logo numa injustiça. Estão fazendo injustiça comigo, não é? Então, a justiça consiste em cada um respeitar o direito do outro. A justiça constitui em cada um respeitar o direito do outro. Aí ele perguntou, esse sentimento de justiça está na natureza, quer dizer, é lei natural, é lei de Deus, ou é o resultado de ideias adquiridas? Aí ele respondeu, ele está de tal modo na natureza que vos revoltais à simples ideia de uma injustiça. E não é mesmo? O progresso moral desenvolve, sem dúvida, este sentimento, mas não dá. Então, quanto mais progredirmos moralmente, mais a gente desenvolve esse sentimento de justiça. Porque esse sentimento existe desde que o homem é homem, está na natureza. Então, quando você se desenvolve intelectualmente, você desenvolve esse sentimento, mas não dá esse sentimento. Não é o desenvolvimento intelectual do homem que dá o sentimento de justiça. Ele é inato no homem. Ninguém quer ser injustiçado. Ninguém. Deus o pôs no coração do homem e Deus o pôs no coração do homem. Eis porque encontrais com frequência em homens simples e primitivos noções mais exatas da justiça do que naqueles que possuem grande saber. A escravidão era justa? É justo alguém ser escravo de alguém? Não. Então eles sentiram ali a injustiça neles. Tinham homens intelectualizados que tinham escravos? Tinha. Mas tinham homens simples que não admitiam a escravidão. Não admitiam. Hoje, com o senso moral mais desenvolvido, isso é impossível. Posso dizer que é impossível acontecer novamente. Então, olha, mas esse sentimento não é o desenvolvimento intelectual que deu. Não é. Ele está no homem, está na natureza. Entenderam isso? Pergunta 874. Se a justiça é uma lei da natureza, como se explica que os homens a entendam de uma forma tão diferente e que um considere justo o que parece injusto a outro? Boa pergunta, né? Se está na lei da natureza, por que a gente entende isso tão diferente? Né? Às vezes o que eu acho justo para mim não é para você. Ele responde, é porque elas se misturam frequentemente às paixões que alteram esse sentimento, como a maioria dos outros sentimentos naturais, e fazem ver as coisas sob um ponto de vista falso. Olha aí. As paixões, o que são as paixões? São os exageros dos sentimentos e das necessidades naturais. A gente mistura o nosso interesse pessoal, o egoísmo, aí a gente desnatura essa lei da natureza, a gente desnatura a justiça. Quantas pessoas querem fazer justiça
eliminando o outro, tirando a vida do outro. Isso não é justiça. Está misturada a paixão. A paixão. Então, o homem mistura os seus sentimentos, as suas paixões, e acabam alterando o sentimento de justiça. Vocês não precisam nem decorar aqui isso que eu estou dizendo aqui. Porque aqui está bem elaborado, bem explicado. Mas basta perguntar a vocês se é justo ou não é justo, vocês vão saber. Vocês vão saber sempre. Sempre vão saber. Quando a gente ultrapassa o nosso limite e quando ultrapassa o nosso limite, o nosso direito. Se ela consiste no direito de respeitar, a justiça consiste no direito de respeitar um ao outro, não é isso? Ó, em que consiste a justiça? A justiça constitui no respeito aos direitos de cada um. Eu sei quando ultrapassam os meus limites, não sei? Eu também sei quando ultrapassa o limite do outro. A gente sabe. Todo mundo sabe. Mas como a gente mistura as nossas paixões, a gente acaba sendo injusto com o outro. O que determina esses direitos? A subpergunta A. Duas coisas, a lei humana e a lei natural. A lei humana não tem justiça? Nem sempre a justiça é justa, né? Nem sempre a justiça é justa. Mas a gente tem a lei humana, por mais imperfeita que ela seja, porque ela é imperfeita, porque a lei humana é feita por homens humanos, e homens imperfeitos, eles erram. Já é um avanço na nossa sociedade. Então, você sabe, não pode roubar. Não roubarás. É uma lei moral e que a lei humana também evita o roubo. E se você roubar, a lei humana prende você. Lei humana. Olha como é que é o senso moral. Tem países em que, lá no mundo árabe, em que se você roubar, corta a sua mão. Ele está sendo justo? Vamos ver aqui. Espera aí, uma coisinha aqui. Vou aqui no meu dicionário, aqui no São Google. Em que país se corta a mão daquele que rouba? A Arábia Saudita amputa a mão de afegão condenado por roubo. Ladrão tem a mão cortada como punição no Irã. Um pé e uma mão foram cortadas por roubar um celular. Irã amputa as mãos de 3 condenados por roubo. Eu não posso falar aqui de política, né? A gente não deve, mas olha só, a nossa aproximação com um país desse, lá se roubar, corta a mão. Se roubar de novo, corta o pé. Não corta as 2 mãos, não, para a pessoa poder trabalhar, corta uma só. Mas se roubar de novo, corta o pé. Isso é justiça? Isso é justo? Hã? Pois é.
Então a gente vê, se o outro tem o direito de ter a mão, isso é justo, embora ele tenha roubado, tem outras maneiras de puni-lo, não cortando a mão ou o pé. Então você vê como é que a justiça é injusta. A justiça é injusta. A gente precisa compreender melhor essa lei de Deus, para não fazer ao outro aquilo que eu não gostaria que fizesse comigo. Jesus resumiu a lei aí, a lei de amor, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, não faça ao outro, não façai ao outro o que não deseja que fizesse com você. Isso é uma outra definição de justiça, isso é justo. Mas quando você ultrapassa esse limite, a lei vai te punir. Tem a lei humana e tem a lei divina, né? Como ele disse aqui, ó, o que determina esses direitos? Duas coisas, a lei humana e a lei natural, quer dizer, a lei divina, a lei de Deus. Tendo os homens feito leis apropriadas aos seus costumes e ao seu caráter, essas leis estabeleceram direitos variáveis com o progresso das luzes. Olha lá no Irã, cortando a mão de quem rouba. É de acordo com o costume deles, com o caráter deles. É uma coisa absurda, né? Para nós é uma coisa absurda. Vede se vossas leis atuais, apesar de imperfeitas, consagram os mesmos direitos que a Idade Média. Claro que não, né? Esses direitos antiquados, como esse que a gente acabou de ler, e hoje está em vigor, é um direito antiquado. Quer ver um outro, a lei aplicada? O apedrejamento, a morte em praça pública por apedrejamento. Que países aplicam o apedrejamento como condenação? Pena por apedrejamento começa a diminuir no mundo. A Arábia Saudita, em 2010, condenou uma pessoa à morte por apedrejamento. Em um mundo cada vez mais polarizado sobre questões éticas e humanitárias, o debate em torno da pena de morte continua sendo um dos mais acirrados. Apesar da tendência global rumo à abolição dessa prática, ainda há mais de 50 nações onde a pena de morte é legalmente permitida e praticada. Em cada uma delas, uma série de critérios específicos determina quem é elegível para essa sentença extrema. E ele vai falando aqui sobre o debate da pena de morte. Então a gente falou ali da justiça aplicada em alguns países, amputando a mão de quem rouba o pé, a pena de morte, acabando com a vida da pessoa. Por que a pena de morte não resolve o problema? Isso a gente vai ver lá na frente. Por quê? Porque o espírito não morre. É a mesma coisa que você jogar o sapato fora, teu pé continua, o pé é teu pé não é o sapato. O corpo não sou eu uso um corpo. Então, se eu sou um criminoso, posso me tornar ainda mais criminoso ainda, revoltado com o que fizeram comigo. E vou continuar prejudicando a sociedade, invisível aos olhos humanos. E Deus permite porque a sociedade foi cruel. Então a pena de morte não resolve o problema de ninguém. Não resolve.
O direito estabelecido pelos homens nem sempre, portanto, está de acordo com a justiça. Aliás, ele apenas regula algumas relações sociais, enquanto que a vida privada há uma imensidade de atos que são unicamente da alçada do tribunal da consciência. Olha aí. Então, a justiça humana, ela regula algumas relações sociais, não regula tudo. Há coisas que nós fazemos, que nós pensamos que a justiça humana não nos alcança, mas a justiça divina sim. Eu acho que é normal fazer determinada coisa, pensar ou falar determinada coisa, que a justiça humana nem tem isso como crime. Mas a justiça divina vai nos cobrar. A nossa consciência vai cobrar. A lei está escrita na nossa consciência. Todo mundo sabe o que é certo e o que é errado. Como a gente perguntou, você sabe quando estão sendo injustos com você? Sabe. Sabe quando você está sendo injusto? Sabe também. Sabe o que é certo e o que é errado? Você está trabalhando, Alexandra? Hoje está de folga? Ouviu errado. Tem que ver com a menina para marcar certo, para você não perder dia de trabalho. Mas aí vamos lá. Se lá o seu patrão ou é patroa? É o quê? São dois, patrão e patroa. Se ele disser para você, não vou te pagar o salário esse mês, não vou pagar, vou te dar metade só. Se você quiser, se você não quiser, você pode ir embora. Isso é justo para você? É injusto. Você sabe, então, ele não pode fazer isso com você. E se ele fizer isso? Você vai procurar a justiça do homem, não é? Aí você vai buscar a justiça do homem. Aí você vai ter que ver um advogado, vai ter que... Aí é um processo que demora um pouco para os homens se entenderem. A gente não precisaria disso se a gente cumprisse a lei de amor. Se todos nós nos amássemos igualmente, a gente não ia ser injusto com o outro. Jamais eu faria isso com você. Mas como nós somos injustos ainda, como nós não praticamos a lei de amor, isso acontece. E não acontece? E acontece muito. Você trabalhou o mês todo, vai receber o pagamento, está fechado, não tem pagamento. Mas como assim? Eu tenho que pagar as minhas contas. Entra na justiça. Não acontece toda hora? Pois é. Então, é isso que a gente está estudando. Esse assunto aqui, ele é muito atual, ele acontece a todo momento. Nesse exato momento, tem gente sendo injustiçada pela própria justiça. Quantas pessoas estão presas numa cadeia sem ter cometido crime algum? A gente vê um escândalo aí no país, não é? Por um crime que as pessoas não cometeram. Então, a justiça sendo injusta das relações humanas, por falta de amor. Por falta de amor. Então, eu vou ler de novo, essas duas questões, vou ler direto. A 875. Como se pode definir a justiça? Resposta. A justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. Letra A. O que determina esses direitos? Duas coisas: a lei humana e a lei natural. Tendo os homens feito leis apropriadas aos seus costumes e ao seu caráter, essas leis estabeleceram direitos variáveis com o progresso das luzes. Vede se vossas leis atuais, apesar de imperfeitas, consagram os mesmos direitos que a Idade Média. Esses direitos antiquados, que vos parecem monstruosos, pareciam justos e naturais naquela época. O direito estabelecido pelos homens
nem sempre, portanto, está de acordo com a justiça. Aliás, ele apenas regula algumas relações sociais, enquanto que na vida privada há uma imensidade de atos que são unicamente da alçada do tribunal da consciência. Fechou aí na cabeça? Isso aqui é uma questão para ficar aqui uma semana discutindo, né? Mas tem coisas que eu não posso falar aqui. Mas vamos lá. Fora do direito consagrado pela lei humana, qual é a base da justiça fundamentada na lei natural? Pergunta é 876. Novamente. Fora do direito consagrado pela lei humana, tem um direito consagrado pela lei humana. Qual é a base da justiça fundamentada na lei natural? Qual é a base da justiça fundamentada na lei de Deus? Lei natural, lei de Deus. O Cristo disse, olha o que a gente acabou de dizer aqui, ó. Querei para os outros o que quereríeis para vós mesmos. Ao fazer ao outro o que queria que eu fizesse com você. Deus colocou no coração do homem a regra de toda a verdadeira justiça, pelo desejo de cada um ver respeitados os seus direitos. Na incerteza do que deva fazer com relação ao seu semelhante, em dada circunstância, que o homem se pergunte como quereria que procedessem para com ele, em igual circunstância. Deus não podia dar-lhe um guia mais seguro do que a sua própria consciência. Entenderam? Então, é só eu fazer com o outro que eu gostaria que fizesse comigo. Quando eu tiver dúvidas, eu pergunto, e se fosse comigo, eu gostaria que acontecesse isso? Aí Deus nos deu um guia seguro para a gente não errar nunca. Poxa, eu só paguei a metade do salário. E se fizesse isso comigo, eu gostaria que fizesse? Não. Então eu não vou fazer. Entenderam bem isso? O critério, observação de Allan Kardec, o critério da verdadeira justiça está no efeito, em querer-se para os outros o que se quereria para si mesmo, e não em querer-se para si o que se quereria para os outros, o que não é em absoluto a mesma coisa. Como não é natural que se queira o mal para si, tomando o seu desejo pessoal como modelo ou ponto de partida, é certo que só se quererá o bem para o próximo. Em todos os tempos e em todas as crenças, o homem sempre procurou fazer prevalecer o seu direito pessoal. A sublimidade da religião cristã foi a de amor, foi o de tomar o direito pessoal como base do direito do próximo. Então está aí, a base da lei cristã em correlação ao direito é tomar o próximo como como padrão para o nosso proceder. Gostaria que fizesse comigo? Não, então não vou fazer. Se fizesse comigo, eu gostaria que fizesse? Sim, então eu vou fazer. Entenderam isso? Alguma pergunta? A necessidade que o homem tem de viver em sociedade acarreta para ele obrigações particulares? Resposta: sim. E a primeira de todas é de respeitar os direitos dos seus semelhantes. Aquele que respeitar esses direitos sempre será justo. No vosso mundo, onde tantos homens não praticam a lei de justiça, cada um usa de represálias. E aí está o que
causa a perturbação e a confusão da vossa sociedade. A vida social dá direitos e impõe deveres recíprocos. Então você tem um condomínio. Quem mora em condomínio tem um monte de regras que os homens instituem aquelas regras, porque senão vira bagunça. Senão um coloca a música alta, 10 horas da noite, meia-noite, o outro estende a roupa na janela, um vai e pinta a fachada do seu apartamento de vermelho, o outro pinta de branco, de azul, de amarelo. Então tem as regras, mas se tivesse somente a consciência de que eu não posso fazer o outro que eu não quero que fizesse para mim, não precisava o homem estatuir regra alguma. No futuro, a constituição do planeta será amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Não vai precisar escrever nada, não vai ter mais polícia, não vai ter exército, não vai ter nada que venha interceder nas confusões humanas, porque a lei estará dentro de cada um e cada um vai cumprir com o seu dever, sem precisar escrever isso. Vai ficar claro. Eu fui ali na comunidade no outro dia ali, do César Maia, aqui perto. Fui levar lá o pão, deixar o pão lá. Tinha uma varanda de aproximadamente 4 metros, 2 entradas num prédio. De um lado, um grupo fazendo uma festa, um churrasco, com uma música no último volume, um forró, as pessoas dançando, e do lado, 1 metro de distância, um outro grupo festejando também, fazendo seu churrasco, com um pagode no último volume. E eu no meio, porque eu cheguei para levar o pão. Eu não aguentei ficar nem... Fiquei o tempo necessário para descarregar o pão e ir embora. E ali naquela vila, isso dentro de uma vila estreita, dezenas de casas, dezenas e dezenas de casas e apartamento ali naquele prédio de 3 andares, aqueles muquiços de comunidade. E um sem camisa, com uma faca na cintura, do outro lado também o outro. Cara, que respeito havia ali? Você ia chegar para a pessoa, não, só estou me divertindo, estou comemorando o meu aniversário. O outro ia dizer, só estou me divertindo, estou comemorando o meu aniversário. O que falta ali? Educação, senso moral. E ninguém chama a polícia porque tem medo. Porque a polícia vem, quem chamou a polícia? Então a pessoa tem que aguentar calada dentro de casa, trancar tudo, sair até acabar a festa. Só que essas festas vão até de madrugada, né? Ou vira o dia, não é assim? Vocês que moram ali? Pois é. Aí é a lei do mais forte. Parece que a gente está vivendo lá antes da Idade Média ainda. Antes da Idade Média. Olha como é que esse tema é atualíssimo. Então você tem que ter regras. Você vai no condomínio, tem uma convenção, tem multa, tem até o convite da pessoa se sair do condomínio. Ela precisa pagar para que as coisas se mantenham em ordem. Mas volto a dizer, se a gente praticasse a lei de amor, nada disso seria necessário. Nada disso seria necessário. Alguma pergunta? A 878 a gente vai ver semana que vem. Não, tá pouquinho. Vamos terminar 878 e 879. Podendo o homem se enganar sobre a extensão do seu direito,
o que é que pode fazê-lo conhecer o seu limite? O limite do direito que ele conhece ao seu semelhante com relação a ele, na mesma circunstância e reciprocamente. Que resposta é essa? Fazer o outro que eu gostaria que fizesse para mim, traduzindo. É isso. Então a gente nunca vai se enganar. É só fazer por outro que eu não gostasse que fizesse para mim. O camarada que botou o som alto ali, ele queria que fizesse isso quando ele estivesse no descanso dele, na folga. Vamos supor que ele tenha trabalhado de vigia a noite toda, chegou de manhã em casa, aí o vizinho bota um som no último volume, ele gostaria? Pois é. Então por que ele fez aquilo? Mas se cada um atribui a si mesmo os direitos de seu semelhante, o que acontecerá com a subordinação relativamente aos superiores? Não seria a anarquia de todos os poderes? Resposta. De novo, se cada um atribui a si mesmo o direito de seu semelhante, o que acontecerá com a subordinação relativamente aos superiores? Não seria a anarquia de todos os poderes? Resposta. Os direitos naturais são os mesmos para todos os homens, desde o menor até o maior. Deus não fez uns de limo mais puro do que outros, e diante dele todos são iguais. Esses direitos são eternos. Os que o homem estabeleceu parecem com suas instituições. Além disso, cada um sente bem sua força e sua fraqueza, e sempre saberá ter uma espécie de deferência para com aquele que o merecer, por sua virtude e sua sabedoria. É importante colocar isto, a fim de que aquele que se julgam superiores conheçam seus deveres, para merecer essas deferências. A subordinação não estará absolutamente comprometida quando a autoridade for conferida à sabedoria. Então, no futuro, aí Kardec fala isso ali no Obras Póstumas, a aristocracia do futuro, os que mandarão, os que terão poder no país, a aristocracia futura, serão aqueles que tiverem inteligência e o moral desenvolvida. É a aristocracia, intelecto moral. Mas como ele perguntou ali, não há perversão, porque todo mundo sente a mesma coisa. Se eu te der um beliscão, você vai sentir dor. Se você me der um beliscão, eu também sinto dor. Por que eu vou te beliscar? Então não há. E outra coisa, a gente reconhece a elevação do outro. A gente reconhece. A gente reconhece o que a gente pode e o que não pode fazer, todo mundo sabe. Nós vamos ver lá na frente que essa lei está na consciência, está gravada na consciência. Qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? Resposta: o verdadeiro justo, a exemplo de Jesus, pois praticaria também o amor ao próximo e a caridade, sem os quais não há verdadeira justiça. Está aí. Qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? Resposta: o verdadeiro justo, a exemplo de Jesus. Jesus, o verdadeiro justo, pois praticaria também o amor ao próximo e a caridade, sem os quais não há verdadeira justiça. Por isso que Jesus é o verdadeiro homem de bem, é o nosso guia, é o nosso modelo. Tudo bem? A 880 fica para a semana que vem. Vamos ao nosso estudo, a nossa prece.
Obrigado, Jesus, pela manhã de estudos. Obrigado aos benfeitores aqui presentes, nossos amigos, nossos irmãos altivo, com toda a pleiade de espíritos que se fazem presentes. Obrigado ao patrono Eurípides Barçanufo. Que seja em nome de vocês, que seja em nome do amor, em nome do nosso amor, Lourdinha, mas acima de tudo, em nome do amor de Jesus, do amor de Deus, nosso Pai, e que encerramos os estudos da manhã de hoje. Que assim seja. Graças a Deus.